Helena sempre acreditou que algumas histórias simplesmente não terminavam. Elas apenas ficavam em silêncio. O tipo de silêncio que não faz barulho, mas pesa. Anos atrás, quando ainda era jovem e acreditava que o amor podia resolver tudo, ela viveu algo que julgava ser único, intenso, verdadeiro, inquebrável. E, justamente por isso, quando acabou, não fez sentido. Não houve uma grande briga, não houve traição, apenas acabou. E isso para Helena sempre foi o pior tipo de fim. Naquela época, o nome dele era praticamente uma extensão do coração dela, Rafael. Eles se conheceram em um momento simples da vida, quando tudo ainda parecia possível. Conversas longas, risadas espontâneas, planos que iam muito além da realidade. E uma conexão que não precisava de esforço. Mas o tempo, esse inimigo silencioso, começou a interferir. Rafael mudou de cidade por causa do trabalho. Helena ficou. Promessas foram feitas. Vai dar certo. É só uma fase. Eu volto. Mas nem sempre o amor resiste à distância. Ou talvez resista, mas as pessoas não. As ligações ficaram mais curtas, as mensagens mais raras. Até que um dia não houve mais nada. Nenhuma explicação, nenhum adeus digno. Só o vazio. Helena seguiu em frente como pôde. Ou pelo menos fingiu bem. Vieram dias difíceis, muito difíceis. A perda do emprego, a doença repentina da mãe. As noites em claro tentando segurar uma vida que parecia desmoronar aos poucos. E em todos esses momentos, ela sentia falta dele, mas não procurou. Orgulho? Talvez. O medo de descobrir que para ele aquilo já não significava mais nada. O tempo passou. Anos. Helena reconstruiu sua vida. Não da forma que imaginava, mas de uma maneira possível. Aprendeu a ser forte. Aprendeu a não esperar. Aprendeu a não olhar para trás. Até o dia em que o passado decidiu olhar para ela. Era uma tarde comum. O tipo de dia que não promete nada. Helena estava em uma cafeteria pequena, dessas escondidas na cidade, onde as pessoas vão mais para fugir do mundo do que para tomar café. Ela folheava distraidamente um livro, sem realmente prestar atenção, quando ouviu uma voz. Uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Helena! O coração dela não acelerou. Ele simplesmente travou. Lentamente ela levantou o olhar. E lá estava ele. Rafael, mais velho, mais sério. Mas ainda com o mesmo olhar que um dia fez o mundo dela parar. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O tempo pareceu se dobrar. Eu não acredito, ele disse quase sorrindo. Helena respirou fundo. Nem eu. O encontro foi estranho no começo, mas não desconfortável. Era como reencontrar uma parte de si mesma que havia sido esquecida, mas não apagada. Eles conversaram, sobre tudo, sobre nada. Riram de coisas antigas. Evitaram assuntos importantes. E, curiosamente, parecia fácil. Fácil demais. Nos dias seguintes, começaram a se ver novamente. Sem pressão. Sem rótulos. Apenas presença. E, aos poucos, algo começou a renascer. Algo familiar. Algo perigoso. Helena sentia que estava entrando em território desconhecido, mesmo sendo tudo tão conhecido. Rafael estava diferente, mais atento, mais presente, mais intenso. Ele parecia saber exatamente quando ela precisava de algo. Quando estava triste, quando precisava de silêncio, quando precisava de alguém. E isso começou a chamar a atenção dela. Como você sempre sabe? Ela perguntou certa vez. Ele apenas deu um meio sorriso. Acho que nunca deixei de te conhecer. A resposta parecia bonita. Mas havia algo nela que incomodava. Algo sutil, quase invisível. Mas ali, uma noite, depois de um jantar tranquilo, Helena voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era medo, mas também não era paz. Ela decidiu ignorar, até que os sinais começaram a se acumular. Pequenos detalhes, coincidências demais. Rafael mencionava coisas que ela não lembrava de ter contado. Situações da vida dela que ele não deveria conhecer. Ou você comentou isso comigo, não comentou? Ele dizia. Mas ela tinha certeza. Não tinha. No começo, ela pensou que fosse apenas confusão. Memória falhando. Mas no fundo, algo não encaixava. Até o dia em que tudo mudou.
Helena estava organizando algumas caixas antigas no apartamento. Coisas do passado que ela nunca teve coragem de jogar fora. Fotos, cartas, lembranças. Entre os papéis, encontrou algo que não via há anos. Um envelope simples, sem remetente. Dentro havia uma carta. Ela lembrava vagamente. Recebeu aquilo em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Na época em que sua mãe estava doente. A carta não tinha assinatura, mas tinha palavras que a fizeram continuar. Você não está sozinha. Mesmo quando parecer que tudo acabou, ainda existe alguém torcendo por você. Helena havia guardado aquilo como um mistério e como um conforto. Nunca soube quem enviou. Nunca descobriu. Até aquele momento. Porque ao reler a carta, algo chamou a atenção. O jeito de escrever. A forma das palavras. A escolha das frases. O coração dela começou a bater mais rápido. Não de emoção, mas de inquietação. Ela conhecia aquilo. Conhecia muito bem. Naquela mesma noite, decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Pegou mensagens antigas de Rafael. Comparou, linha por linha, palavra por palavra. E então veio a certeza. O ar pareceu desaparecer do quarto. Não, ela sussurrou. Mas fazia sentido. Tudo fazia sentido. E, ao mesmo tempo, nada fazia. No dia seguinte, ela marcou de encontrar com ele. O coração pesado, a mente cheia de perguntas. E uma única certeza. Aquele reencontro não era tão simples quanto parecia. Quando Rafael chegou, percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Helena não enrolou. Segurou a carta, olhou nos olhos dele e perguntou: foi você? O silêncio que veio depois foi a resposta mais alta que ela já ouviu. Rafael fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então disse: é sim, o mundo dela não caiu, mas mudou de forma. É por quê? A voz dela saiu baixa, quase quebrada. Ele demorou a responder. Porque eu nunca fui embora de verdade. Aquilo não fez sentido. Você desapareceu, Rafael. Você sumiu da minha vida. Eu sei. Então como? Ele olhou para ela com algo que misturava culpa e carinho. Eu estava lá. O coração dela gelou. Como assim? Então ele disse algo que mudaria tudo. Em todos os seus piores momentos, eu estava por perto. O silêncio voltou. Mas dessa vez era assustador. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Isso não é normal. Ele deu um passo à frente. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Sem eu saber, eu não podia me aproximar. Mas podia me observar? A tensão no ar ficou pesada. Densa. Você me seguiu? Ela perguntou, a voz agora tremendo. Ele hesitou. E essa hesitação foi pior do que qualquer resposta. Eu nunca faria mal a você, ele disse. Mas não foi isso que ela perguntou. Helena deu um passo para trás. Você sabia quando minha mãe ficou doente? Sim. Quando eu perdi meu emprego? Sim. Quando eu quase desisti de tudo? Ele abaixou o olhar. E aquilo confirmou tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não apenas de dor, mas de confusão. Por que você não apareceu? A pergunta saiu carregada de anos. Anos de silêncio. Ele finalmente respondeu. Porque eu achava que não merecia voltar. E por um segundo, aquilo tocou algo dentro dela. Mas não foi suficiente. Porque havia algo maior. Algo mais profundo. Algo inquietante. Isso não é amor, Rafael. Ele levantou o olhar. Então o que é? Helena demorou a responder. Porque no fundo, ela também não sabia. Mas uma coisa era certa. A história deles estava longe de ser o que parecia. E talvez nunca tivesse sido. Helena ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio. É cheio demais. Cheio de perguntas. Cheio de medo. Cheio de algo que ela ainda não conseguia nomear. Rafael estava ali na frente dela, como alguém que finalmente decidiu parar de esconder tudo. Mas, ao mesmo tempo, parecia ainda guardar o que realmente importava. Você precisa me explicar tudo, ela disse. Firme, mesmo com a voz levemente trêmula. Ele assentiu, sem fugir, sem desviar. Eu vou. Mas demorou alguns segundos antes de começar. Como se cada palavra tivesse peso.
Eu nunca quis ir embora daquele jeito, ele disse. Helena cruzou os braços. Mas foi exatamente o que você fez. Eu sei. E isso foi a maior mentira que eu já te contei. O coração dela apertou. Mentira? Ele respirou fundo. Eu não fui embora só por causa do trabalho. O ar ficou pesado novamente. Então por quê? Rafael passou a mão no rosto, claramente lutando contra algo dentro dele. Porque eu descobri uma coisa. Sobre você. Helena franziu a testa. Sobre mim? Sobre o que ia acontecer com você. Aquilo soou absurdo, quase irritante. Para com isso, Rafael. Isso não faz sentido. Mas ele não recuou. Eu sei que parece loucura. Parece, não? Ele deu um passo mais perto com cuidado. Lembra daquele dia? No parque? Quando a gente discutiu pela primeira vez? Helena hesitou. A lembrança veio, fraca, mas presente. Lembro. Naquele dia, eu encontrei um homem. Ela arregalou levemente os olhos. Que homem? Um estranho, que sabia coisas demais. Helena soltou uma risada curta, nervosa. Você está falando sério? Ele sabia seu nome, Helena. O sorriso dela desapareceu. Sabia onde você estudava, onde trabalhava, sabia coisas que ainda nem tinham acontecido. O silêncio voltou, mas agora era mais denso, mais perigoso. E o que ele te disse? Ela perguntou quase sem querer saber a resposta. Rafael engoliu seco. Que você iria passar pelos piores anos da sua vida. O coração dela acelerou. Isso não prova nada. Ele descreveu tudo. A voz dele ficou mais baixa, mais pesada. Na doença da sua mãe, o olhar de Helena vacilou. Dessa perda do seu emprego. Ela desviou o olhar. As noites em que você pensou em desistir de tudo. Agora o silêncio foi absoluto. Porque aquilo... Ninguém sabia. Ninguém. Isso pode ser coincidência, ela tentou dizer, mas já não parecia acreditar completamente. Ele também me disse outra coisa. Helena não respondeu, mas esperou. Disse que, se eu continuasse na sua vida, você não sobreviveria a tudo isso. O mundo pareceu parar. O quê? Ele disse que eu seria o motivo de você quebrar de vez. Helena sentiu um nó na garganta. Isso não faz sentido. Eu não quis acreditar, Rafael continuou, mas quanto mais ele falava, mais parecia real. E você simplesmente acreditou em um estranho? Não foi só isso. Ele hesitou. E então revelou. Ele me mostrou. Um arrepio percorreu o corpo dela. Mostrou... Como? Fotos. O ar ficou pesado. E há fotos suas. Em momentos que ainda não tinham acontecido. Helena deu um passo para trás. E isso é impossível. Eu sei. Isso não existe. Eu também achei. Ele a encarou com uma intensidade quase dolorosa. Até começar a acontecer exatamente como ele disse. As mãos dela começaram a suar frio. Então você me deixou? Para te proteger. Aquilo doeu, mas não como antes. Agora doía de outro jeito. Mais profundo, mais confuso. E resolveu me vigiar. Eu precisava ter certeza de que você estava bem. Sem eu saber, eu não podia interferir. Helena passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Isso é doentio, Rafael. Ele abaixou o olhar. Eu sei como parece. Parece, não? O silêncio voltou. Mas dessa vez, Helena percebeu algo diferente. Algo que ela não tinha notado antes. Você disse que não podia interferir. Ele levantou o olhar lentamente. Sim, mas você interferiu. Ele ficou imóvel. A carta. O rosto dele mudou. Aquilo me fez continuar. Ela deu um passo mais perto. Se você não tivesse enviado, talvez eu tivesse desistido. A tensão cresceu. Então você interferiu. Ele respirou fundo. Eu não consegui evitar. Então essa história toda de não poder se aproximar era um risco. Mas você correu. Ele não respondeu. E naquele momento, Helena entendeu uma coisa. Você não estava só me observando. O olhar dele travou. Você estava decidindo quando agir. Silêncio. Pesado. Você escolheu os momentos. Ele fechou os olhos por um segundo. Isso foi confirmação suficiente. Disso não é amor.
ela disse agora com lágrimas escorrendo. Eu fiz tudo por você. Não. Ela balançou a cabeça. Você fez tudo baseado no medo. As palavras atingiram forte. Você acreditou que eu não conseguiria, que eu ia quebrar e decidiu controlar tudo de longe. Eu só queria te salvar. Eu não precisava ser salva desse jeito. A voz dela ecoou no ambiente. Carregada, verdadeira, dolorosa. Rafael ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele não tinha resposta. Helena respirou fundo, tentando recuperar o controle. E esse homem? Ele abriu os olhos. Eu nunca mais o vi. Você não tentou encontrar? Tentei. Ele desapareceu. O coração dela batia forte, rápido. Você acredita mesmo nisso tudo? Ele não hesitou. Sim. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, processando, sentindo, até que fez a pergunta que realmente importava. E agora? Rafael a encarou. Agora, nada do que ele disse faz sentido. Por quê? Porque você está aqui. Ele deu um passo mais perto. Você sobreviveu a tudo. O olhar dele suavizou. E é mais forte do que qualquer coisa que ele previu. Aquilo tocou algo dentro dela. Mas ainda havia algo quebrado. E o que você quer de mim? A pergunta foi direta, sem rodeios, sem proteção. Rafael demorou, mas respondeu com verdade. Uma chance. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Mais leve, mais aberto. Helena olhou para ele. De verdade, como não fazia anos. Viu o homem que ela amou. Viu o homem que a abandonou. E viu o homem que nunca foi embora. Tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se consigo confiar em você. Ele assentiu. Eu sei. Eu não sei se isso tudo foi proteção ou controle. Talvez tenha sido os dois. Ela respirou fundo. E então disse, mas eu sei de uma coisa. Ele esperou. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Um pequeno silêncio. E você também não. Ele concordou. Então, se isso for acontecer, ela fez uma pausa. Vai ser diferente. Como? Helena olhou diretamente nos olhos dele. Sem segredos. Sem sombras. Sem alguém decidindo por mim. Rafael assentiu sério. Eu prometo. Ela sustentou o olhar por mais alguns segundos. Como se estivesse tentando enxergar além dele. Além da história. Além de tudo. E então, deu um pequeno passo à frente. Não foi um abraço. Não foi um gesto impulsivo. Foi algo simples, mas significativo. Ela ficou. E às vezes, ficar já é uma escolha enorme. O tempo não apagou o que aconteceu, mas também não impediu o que ainda podia acontecer. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas esperam o momento certo para recomeçar. E dessa vez, sem segredos. Ou pelo menos, era o que eles acreditavam. Porque em algum lugar da cidade, alguém observava em silêncio, com um leve sorriso, como se soubesse que aquela história ainda não tinha chegado ao fim.